Alô, som. Bom dia, irmãos. Graças a Deus pelo privilégio e oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos ao redor da palavra do Senhor. Vamos continuar o texto que temos estudado domingo a domingo, Evangelho segundo Mateus. Eu convido os irmãos a abrirem capítulo 12 e hoje vamos abordar versículos 22 a 37. Mateus 12, 22 a 37. Acompanhem, por favor, a leitura. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo poder, pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como alguém pode entrar na casa do valente e roubar-lhes os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Que não é por mim, é contra mim. Que não é comigo, não ajunta. E quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Ou fazei a árvore boa e seu fruto bom, ou a árvore má e seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Amado Senhor, nós nos colocamos mais uma vez diante de Ti, clamando, Senhor, o auxílio do Teu Espírito Santo sobre a vida de cada um de nós, Senhor. Vem em auxílio deste que fala, dá-me, Senhor, clareza, lucidez, dá-me, Senhor, intrepidez pelo Teu Espírito, dá, Senhor, aquilo que só o Senhor pode dar, que é um convencimento, Senhor, dos nossos corações, ó Pai. Por isso, socorre a cada um de nós, dando-nos ouvido benigno e um desejo sincero de conhecermos a Tua palavra, entendermos o que e por ela, Senhor, sermos transformados. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. O nosso texto hoje, na questão didática, ele é um assunto só que gira em torno de palavras. Nós vamos dividi-lo em 3 sessões. Vamos primeiro tratar da cura do endemoniado, versículos 22 a 29. Depois nós vamos tratar daquilo que Jesus fala sobre a blasfêmia do Espírito contra o Espírito Santo, versículos 32. E depois vamos tratar da questão que Jesus fala também sobre a boca revela o que há no coração, versículos 33 e 37. E, como sempre, contextualizar esse acontecimento. Nós vemos, logo nos capítulos anteriores, um momento de crescimento
crescimento e a sua fama também. Desde que termina o Sermão da Montanha, nos diz o texto que uma multidão estava ouvindo Jesus e ficou admirada. E nós vamos caminhando ali nos capítulos 8, 9 e 10, e nós vemos que Jesus então começa a andar pelas cidades, pregar o evangelho do reino, falando a respeito do arrependimento e fazer muitos milagres, curas, libertações. E no capítulo 10, então, ele delega aos seus 12 apóstolos a mesma função, dando-lhes então poder para que eles preguem o mesmo evangelho que ele vinha pregado, que João Batista pregava. Nós vimos isso, né? O arrependimento, tendo em vista a chegada do reino de Deus, e que aqueles apóstolos fizessem os mesmos sinais que Jesus estava fazendo: curar enfermos, expulsar demônios, para então autenticar, autorizar aquela pregação. Então era um momento do crescimento do ministério e da fama de Jesus. E na mesma proporção crescia uma tensão entre do nosso capítulo 2, que os fariseus estavam confrontando Jesus, a questão do sábado. Eles não estavam interessados em aprender o que Jesus tinha a dizer, eles queriam apanhar Jesus em alguma falta. E vemos que no versículo 14 do nosso capítulo 12, que eles estavam dispostos a matar Jesus, estavam tramando a morte de Jesus. Vimos também que Jesus está agora, de uma maneira bem mais clara, afirmando a sua divindade. Jesus começa o seu ministério sem fazer alarde em relação a isso. Ele não começa dizendo: olha, venham aqui me ouvir porque eu sou Deus, eu sou o Filho de Deus. Mas ele começa com humildade, com cuidado, operar sinais, se manifestar a sua autoridade no fazer e no ensinar. Mas ele vem gradativamente começando a revelar a sua divindade. É interessante que, se nós vemos o milagre anterior, a cura do homem da mão ressequida, Jesus pede que ele não conte para ninguém. E Mateus interpreta que aquilo se referia ao cumprimento de uma profecia de Isaías, que o Messias ele não esmagaria a cana quebrada e nem apagaria o pavio que estava fumegando, no sentido de um agir cuidadoso e cauteloso. Mas aqui no capítulo 12, na questão do sábado, nós vemos Jesus dizer duas expressões que ele claramente estava dizendo: olha, eu não sou apenas um profeta, eu não sou apenas um mestre, eu sou Deus. Quando ele diz, versículo 6, que ele fala: aqui está aquele que é maior do que o templo, e quem é maior que o templo é somente Deus. E ele fala que o Filho do Homem é Senhor do sábado. Versículo 8, e quem é Senhor do sábado é somente Deus. Então Jesus está então ali já de uma maneira clara, afirmando a sua divindade. E vemos também que Mateus associa aquele momento do ministério de Jesus ao cumprimento de uma profecia de Isaías. Mateus diz isso, diz que aquilo que aconteceu era para cumprir o que estava escrito em Isaías. E ali é citado então: eis ali o meu servo, sobre ele está o meu espírito, ele é o meu amado, a quem escolhi. E da parte que mais nos interessa, porque tem a ver com a nossa aula de hoje, né? Aquela profecia de Isaías, repetida aqui por Mateus, ela diz que aquele homem que estava ali então diante desse povo, era aquele sobre quem Deus faria repousar o Espírito Santo, tá? Isso é importante para nós entendermos esse texto, principalmente quando falamos sobre a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus, que estava fazendo milagres, que estava ensinando com poder, ele era aquele sobre quem pousava o Espírito Santo de Deus. Comecemos então pela primeira parte do nosso texto, a cura de um endemoniado. Aquele homem se apresenta diante de Deus, ele está possesso por um espírito imundo, e ele também é mudo e cego. E nos diz o texto que Jesus o cura, ele é curado de sua doença espiritual e de suas doenças físicas. E vejam qual a ação da multidão. A multidão, vendo aquele milagre, diz: seria esse o filho de Davi?
E a expressão filho de Davi, nós sabemos, se refere àquela promessa antiga, desde o Velho Testamento, em que Deus levantaria aquele que seria o rei segundo a linhagem de Davi, o rei que libertaria Israel, que firmaria um reino eterno. E a multidão olha para Jesus, o que ele estava fazendo, e pensa, será que ele é o filho de Davi? E realmente ele era. Então, quem é Jesus? Esse é o texto, esse é o título da nossa aula de hoje. Para a multidão, Jesus provavelmente era, e realmente ele é, o filho de Davi. Mas e para os fariseus? Qual é a reação dos fariseus? Quem era Jesus para os fariseus? E nos diz o nosso texto que quando eles veem aquele milagre, eles dizem, esse homem está fazendo isso aí pelo poder de Beelzebu. Então, para os fariseus, Jesus era um empoderado por Satanás. Marcos 3:22, Marcos então ouve outras palavras também que foram ditas, tá? Diz que eles disseram que Jesus estava possesso por Beelzebu. Empoderado por Beelzebu, possesso por Beelzebu, mas Jesus, e nós vimos isso em Mateus 10:25, ele diz, e a ele foi dirigida a ofensa, que eles o chamaram de Beelzebu. Então, para os fariseus, Jesus era empoderado por Beelzebu, possesso por Beelzebu, era o próprio Beelzebu. Mas quem é Beelzebu? Beelzebu, ou Baal-Zebud, era um deus pagão filisteu, mencionado no Velho Testamento, em 2 Reis, capítulo 1, tá? E literalmente, Beelzebu significa Senhor das moscas. Então, nós vemos, e aqui no nosso texto, versículo 24, os fariseus se referem a esse Beelzebu como o maioral dos demônios. E Jesus, versículos 26 e 27, identifica Beelzebu como sendo o próprio Satanás. Então, quem é Jesus para os fariseus? É Beelzebu, é o senhor das moscas, é o maioral dos demônios, é o próprio Satanás. Percebe então o coração daqueles homens? Enquanto os improváveis, como o presbítero Wagner disse, aqueles pequeninos, como Jesus mesmo disse, aqueles iletrados, aqueles cansados da opressão religiosa, eles enxergavam ali o filho de Davi. Para os fariseus, hipócritas religiosos, o Altíssimo é chamado de Senhor das moscas. O Santíssimo, aquele que é tão puro, cujos olhos sequer podem contemplar o pecado. Ele é visto e é chamado pelos fariseus como o próprio Satanás. Mas Jesus então responde a essa acusação de estar expulsando um demônio pelo poder de um outro demônio, de Satanás, com 3 argumentos. Ele lança 2 perguntas que os fariseus responderam no seu coração, e dessas perguntas ele tira então 2 premissas, e aí então ele chega a uma conclusão. E a sabedoria do nosso Senhor, ela é impressionante. Ele primeiro usa a figura da casa, reino e cidade divididos, versículos 25 e 26. É um provérbio muito antigo. Eu lembro que o pastor Paulo Bornelli gostava muito de falar a respeito dele, dizendo que uma casa, um reino, quando há uma divisão na condução daquela instituição, elas se dividem e acabam ruindo. Esse provérbio é verdadeiro em todos os sentidos. Um casal que é dividido nas suas opiniões, nas suas prioridades, nas suas definições, vai se dividir, ele vai acabar ruindo. Uma liderança, seja ela de uma empresa, seja ela de uma igreja, que se divide, ela acaba ruindo. Um time, uma empresa, um exército e por aí vai. E Jesus então usa aqui um argumento. Olha, vocês estão dizendo que eu expulsei aquele demônio pelo poder de um outro demônio. Então, se o poder que eu utilizei para expulsar um demônio veio do maioral dos demônios, Beelzebu, então Satanás está contra ele mesmo? Satanás está contra si mesmo, porque um combatendo o outro? E se é assim, se Satanás, um demônio, o chefe dos demônios, ele está me empoderando para combater um demônio,
porque eu fiz aqui uma expulsão de um demônio, então a casa, o reino de Satanás está dividido e não subsistirá. Satanás está jogando contra o próprio time, usando uma expressão, né, bem conhecida, né, é fogo amigo, usando uma outra expressão bastante conhecida. Então Satanás está fazendo isso, ele está jogando contra ele mesmo, se dividindo. E a resposta que veio ao coração daqueles homens é não. Satanás é mais sagaz, né? Nós vemos lá no Gênesis, né? Mais sagaz Satanás não está fazendo isso. Então a primeira hipótese é descartada. Satanás não está fazendo isso. Não é o poder de Satanás que empoderava Jesus. E ele dá então o segundo argumento. Ele fala a respeito daqueles judeus, e Jesus usa a expressão seus filhos, mas não é filho natural, né? Se referindo aos seus discípulos, né? Os judeus, eles expulsavam demônios. Se vocês olharem ali Atos 19, 13, há a menção de alguns judeus exorcistas ambulantes, tá? E Jesus fala, olha, e Jesus, aliás, afirma aqui, olha, os seus filhos expulsam demônios, né? Então isso é algo em conteste. Então, a partir desse fato, que os seguidores dos fariseus, né, os filhos, expulsavam demônios, Jesus pergunta, se o poder que eu utilizei para expulsar esse demônio veio de Beelzebu, de onde que então vem o poder dos seus filhos, dos seus seguidores, quando eles expulsam demônios? E aí Jesus colocou eles contra a parede, porque se eles falam que o poder dos seus seguidores para expulsar demônios vem de Deus, então o poder de Jesus vinha de Deus, a conclusão é a mesma. Mas eles não poderiam dizer que o poder dos seus seguidores para expulsar demônio vinha de um demônio, como eles estavam afirmando com Jesus. Então a resposta aqui também é não, né? O poder, assim como o poder dos seguidores dos fariseus, como o de Jesus, não vinha de Satanás. Então, baseado nessas duas perguntas, nessas duas premissas, Jesus então chega à conclusão e dá o golpe fatal. Partindo da premissa que a expulsão daquele demônio não foi dado pelo poder de Satanás, já que Satanás não se levanta contra ele mesmo. Partindo da premissa que a expulsão deste demônio não foi pelo poder de Satanás, porque os vossos filhos não expulsam demônios pelo poder de Satanás. Então, e aí Jesus fala aqui, vocês só podem chegar a uma conclusão: a multidão está certa, o rei está entre vocês. Então Jesus fala, olha, como eu não expulso os demônios pelo poder de Satanás, mas eles estão sendo expulsos, doentes estão sendo curados, milagres estão acontecendo. Então a única conclusão que vocês podem chegar é que o reino de Deus chegou como havia sido prometido. A multidão estava certa, Jesus era o filho de Davi. O rei dos reis havia chegado, o reino de Deus havia chegado. Aliás, essa é a pregação de João Batista, essa é a pregação de Jesus, essa é a pregação dos 12, né? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E é exatamente isso que Jesus vai reforçar agora, trazendo mais uma evidência da chegada do seu reino, quando ele vai falar sobre o valente amarrado. Será que Jesus aqui, ao falar de amarrar no valente para lhe roubar os bens, ele estava ensinando um ritual de exorcismo para ser repetido? Eu não sei quantos dos irmãos já ouviram ou já viram, mas isso é muito comum em igrejas, ou pelo menos era em igrejas pentecostais, usar essa expressão, está amarrado, né? E eu já vi uma filmagem em que aquele endemoniado, ou suposto endemoniado, ele ficava com as mãos para trás, como que algemado ali, né? E eu não questiono nem essa prática, nem a sinceridade, nem a verdade. Mas será que Jesus está ensinando isso aqui? É isso que Jesus está dizendo? Aliás, essa expressão está amarrado, ela virou uma mandinga gospel, né? Então você chega para um irmão que diz que vai viajar e está chovendo, e você fala para o irmão, irmão, cuidado com a aquaplanagem do carro. Ele fala, está amarrado em nome de Jesus. E para ter certeza que vai dar certo, bate 3 vezes na madeira, né? Não é isso, né? O que Jesus está dizendo a respeito dessa expressão que o valente está amarrado, tá?
E veja bem, é muito claro, né? Jesus diz isso, que é necessário amarrar o valente para lhe tirar os bens, no contexto dele ter feito a expulsão de um demônio. Portanto, amarrar o valente é um modo de Jesus se referir à sua obra de vitória sobre o diabo e seus anjos malignos, que é uma das evidências da chegada do reino de Deus. Jesus expulsa um demônio, eles questionam a autoridade disso, e Jesus fala: olha, isso que está acontecendo é porque chegou o reino de Deus, tá? E ele explica por que então ele estava fazendo isso. Porque é necessário, para roubar o valente, que ele seja primeiro amarrado. Nós sabemos que a obra vitoriosa de Cristo, destruindo o diabo e suas obras, foi consumada na cruz. As Escrituras são muito claras a respeito disso, que foi na cruz que Jesus derrotou, e na verdade destruiu as obras do diabo. E Hebreus vai mais longe. Jesus fala que foi na cruz, pela sua morte, que Jesus destruiu aquele que tinha o poder da morte, que é o diabo. Então a cruz, ela é, vamos dizer assim, o amarrar final, o último nó, o nó supremo, e aquele que não vai ser aberto, né? Desse processo de amarrar o diabo e as suas obras. Mas a cada confronto do nosso mestre com o poder das trevas, e em todos eles o nosso mestre saiu vitorioso, como vitorioso ele é e sempre será. Era um amarrar do diabo, um amarrar das obras das trevas. E nós temos como a primeira e a principal, vamos dizer assim, desses nós, a sua vitória na tentação. Quando Satanás tenta o nosso Senhor, depois de 40 dias e 40 noites, e o nosso Senhor sai vitorioso. Ali ele estava amarrando o valente. Quando o nosso Senhor e seus apóstolos se deparam com situações de possessão demoníaca, e em todos eles o Senhor expulsa aqueles demônios, ele está amarrando o valente. Quando os demônios diante de Jesus reconhecem a divindade: Jesus, tu és o Filho do Altíssimo, e chegam a implorar que sejam lançados numa manada de porcos, Jesus está amarrando o valente. Até que chega a cruz, que é então, como eu disse, o momento final. Ali o nó final é dado, as cadeias são travadas por aquele que abre e ninguém fecha. Está tudo consumado. Tetelestai. Está amarrado, irmãos? Sim, está. O diabo foi amarrado por Jesus. É isso que o texto significa. É isso que o texto ensina. Quem é então Jesus? Esse é o nosso tema, né? Jesus é o filho de Davi, é o rei dos reis, é aquele que veio à terra trazendo e inaugurando o reino de Deus. É aquele que vence e saiu para vencer. É aquele que destruiu o diabo e suas obras, triunfando deles na cruz, expondo-os publicamente ao desprezo. E, dentro do contexto do nosso texto, Jesus é aquele que amarrou o diabo. Diante disso, Jesus vai tocar então em um texto, ou num tema, que causa muita polêmica, muito sensacionalismo, deixa muita gente assustada, e até é usado por líderes para dominar e espantar, assustar as suas ovelhas. A blasfêmia contra o Espírito Santo, o pecado que não tem perdão. Mas, irmãos, por mais interessante que esse assunto seja, por mais curiosidade que nos desperte, nesse texto aqui dos versículos que vamos analisar agora, o que mais me chama a atenção, o que mais me causa curiosidade, o que mais me causa espanto, é a primeira parte do versículo 31, parte 31a, quando fala da superabundante graça. Às vezes nós vamos para esse texto pensando e querendo saber do pecado imperdoável, mas eu acho muito mais interessante quando nós falamos dos outros. Jesus diz que todo pecado e blasfêmia serão
perdoados aos homens. Ah, meus irmãos, que consolo, que graça, que declaração maravilhosa. Não há pecado que não possa ser perdoado. Como Isaías lá no Velho Testamento, né, eu gosto muito, né, de dizer que Isaías, e nós já ouvimos isso, é o evangelho do Velho Testamento, né, como Isaías já consolava o povo e os chamava ao arrependimento. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Qual o pecado? Todos os pecados. Ou como declarou Miqueias, quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? Preste atenção, irmãos, o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados, todos, absolutamente todos, em termos de quantidade e qualidade, nas profundezas do mar. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus, que perdoa todos os nossos pecados. Como diz aquele cântico tão antigo que eu gosto tanto: não há pecado ou culpa maior que o seu amor. Não há nada que façamos que não possa perdoar. Não há pecado que o precioso sangue de Cristo não possa purificar. No entanto, Jesus fala aqui, a exceção a essa regra maravilhosa da superabundante graça, que há um pecado. Esse não é perdoado, nem aqui, nem na eternidade. Ou seja, um pecado eterno, um pecado para a morte. E ele fala que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfêmia, de um modo geral, é falar com insulto contra uma divindade, contra uma religião, ou contra algo que é considerado sagrado, ou algo que é digno de respeito ou de reverência. Como regra, já que blasfêmia é o falar contra algo santo, é um pecado da língua. Aliás, se nós olharmos esse texto com atenção, a língua, as palavras, elas são muito importantes aqui, são a coluna mestre desse texto, né? Quando o endemoniado é curado, o povo diz, palavra, será este o filho de Davi? Já os fariseus dizem, ainda que entre si, murmurando, né? Ele é Beelzebu, né? Jesus vai tratar, nós vamos ver ali no final, né? Sobre palavras, árvore e fruto, palavra e coração. Portanto, a blasfêmia, ela é originalmente, naturalmente um pecado de língua, manifestado por palavras, mas também, né, ela pode ser por escrito, já que palavras podem ser escritas, e ela pode ser até por uma imagem, tá? Uma blasfêmia iconográfica. Mas e a blasfêmia contra o Espírito Santo? O que seria? A partir do relato, especificamente da atitude dos fariseus, que gerou então essa fala de Jesus sobre a blasfêmia do Espírito Santo, nós podemos entender que blasfemar contra o Espírito Santo é deliberadamente rejeitar a obra do Espírito Santo, negando a Cristo, atribuindo ao diabo as obras que são do Espírito Santo. E aqui, lembrem que eu disse sobre a importância de Mateus relacionar o ministério de Jesus ao cumprimento da profecia de Isaías, que dizia que sobre aquele que viria, o ungido de Deus, estaria o Espírito Santo. Tá? Essa é uma questão central aqui. O Espírito Santo, sabemos isso, tá? Veio ali no batismo de Jesus em forma de pomba, né? E ali então uma voz, né? Um testemunho visível e audível, né? A voz vem e diz, este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Então é essencial a compreensão que Jesus é esse Messias, ungido,
o Cristo, né? Nós temos dito, né? Cristo não é sobrenome de Jesus, é o título, né? Que significa ungido, o enviado, o Messias. E sobre ele, como profetizava Isaías, estava o Espírito de Deus, né? E os fariseus vão dizer que o poder de Jesus não era o Espírito de Deus, vão negar a obra do Espírito de Deus na vida de Jesus, e eles vão dizer, é Beelzebu, tá? E mais, veja o que próprio Jesus diz aí no versículo 28, ele diz, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus. Então, aqui é o ponto central, e por isso a pergunta é, quem é Jesus? Né? Jesus é aquele que foi prometido e estava ali diante dos homens, o Rei dos Reis, o Filho de Davi, o renovo, a raiz de Jessé, o leão da tribo de Judá, o sumo e eterno, o sumo sacerdote, superior a todos, o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, ele está aqui esmagando, amarrando o valente para então esmagar-lhe a cabeça na cruz, né? Esse é Jesus Cristo. E os fariseus, mesmo diante de todas as evidências que Jesus dava, com a autoridade do seu ensino, com o poder das suas ações, com todos os sinais que Jesus apresentava, tá? Os fariseus, aqueles que iam para as Escrituras buscando a vida, descobrir a respeito da vida eterna, as Escrituras que testificavam a respeito de Cristo, nos diz o texto que eles não queriam ir a Cristo, e pelo contrário, eles, diante de tudo que estão vendo, diante de tudo que estão ouvindo, diante de tudo que estão testemunhando, diante de tudo que conhecem a respeito das Escrituras, das inúmeras e incontestáveis provas do agir poderoso do Espírito Santo, eles atribuem a Satanás esse poder, este agir, rejeitando a Jesus. Portanto, eles blasfemam contra o Espírito Santo. John MacArthur comenta que a blasfêmia contra o Espírito Santo que Jesus tem em vista aqui é, abre aspas, deliberada rejeição dos fariseus ao que eles sabiam ser de Deus. E complementa, eles atribuíram a Satanás uma obra que sabiam que eram de Deus. O dicionário bíblico Lexham tem um comentário esclarecedor sobre isso. E ele diz assim, esse pecado não pode ser perdoado porque esse tipo de calúnia revela um coração endurecido, que rejeitou de forma final e última a obra do convencimento do Espírito Santo, obra que deve levar ao arrependimento. O contexto de Mateus indica que as palavras justificam ou condenam o indivíduo, porque refletem o que está dentro do seu coração. Então, quando os fariseus atribuem a Beelzebu, a Satanás, o poder que Jesus executava, então negando a obra do Espírito Santo na vida de Jesus, eles estavam simplesmente, e o texto vai fechar de uma maneira tão maravilhosa, né? Eles simplesmente estavam expondo ali com palavras aquilo que o coração deles tinha, uma completa incredulidade contra o nosso Deus. Era o fruto da árvore que era o coração deles, um fruto mau, porque eles eram maus. E complementa essa definição desse dicionário, a blasfêmia contra o Espírito é considerado um pecado imperdoável, devido à dureza do coração, que encontra expressão particular em uma rejeição persistente e obstinada da mensagem do Mestre, da mensagem dos seus discípulos e do ministério do Espírito. Portanto, deliberadamente rejeitar a obra do Espírito Santo, negando a Cristo, é blasfemar contra o Espírito Santo. E esse é um pecado imperdoável. Jesus continua então, dentro da mesma linha, a respeito de palavras. Ele vai falar então algo que a gente também tem ouvido muito e há muito tempo. E é uma verdade que tem que ser guardada muito profundamente, entendida e buscada no viver de cada um de nós. Às vezes nós temos lutado contra alguns pecados, pecados da boca, por exemplo, pecados do nosso agir, e nós tentamos melhorar através de uma situação ou de uma melhoria apenas comportamental.
eu não vou falar mais, eu não vou fazer mais. E Jesus está ensinando aqui, as Escrituras são muito claras a respeito disso, né? O problema, ainda que as palavras sejam um grande problema, mas o problema está lá dentro do nosso coração. E Jesus começa então falando de 3 figuras que vão expor a hipocrisia dos fariseus, né? Nós temos visto, né, e isso vai ficar muito claro mais para frente, os fariseus eram hipócritas, né? Na última aula achei interessante, né? Eles estavam mostrando-se preocupados com a lei de Deus, porque Jesus supostamente não guardava o 4º mandamento. Que zelo pelos mandamentos de Deus. Mas por causa disso, eles estavam conspirando para assassinar Jesus, né? Então, a hipocrisia deles: nós queremos guardar os mandamentos e você não tem guardado. Vamos matar Jesus, vamos assassiná-lo. Nessa terceira sessão aqui então, Jesus vai expor e para frente isso vai ficar muito claro, né? Essa hipocrisia dos fariseus, que se apresentavam como bons, mas lá no fundo, lá no coração, lá na raiz da árvore que produzia frutos, eles eram maus. Se gabavam de conhecer, de praticar a lei, mas a transgrediam e a desvirtuavam. Oravam em praça pública, aparentando piedade, mas era apenas para serem vistos. Estavam dispostos a oferecer holocaustos, mas não tinham misericórdia. E Jesus então usa essas 3 figuras para ensinar que existe uma relação muito clara entre origem e resultado. E nós, para termos vitória nessas áreas, nós temos que cuidar da origem, tá? E não somente do resultado, porque mudar o resultado sem mudar a origem é impossível. E primeiro ele fala sobre árvore. E isso é muito claro para cada um de nós, né? Ele fala que uma árvore boa dá um fruto bom, uma árvore má dá um fruto mau. Então, por causa disso, pelo fruto, que é o que a gente consegue experimentar, ver, sentir o seu sabor, nós vamos então julgar a qualidade da árvore, né? Então aqui é impossível nós não lembrarmos da pregação de João Batista, né? Olha, arrependei-vos e produzi frutos dignos de arrependimento, porque o machado já está posto à raiz das árvores. Árvore e fruto, origem e consequência. Ele vai falar sobre coração e boca. Ele vai dizer que ainda que aquilo que sai da nossa boca, ela é em si algo muito ruim, né? Nós vemos lá em Tiago, né? Eu estou estudando domingo, quinta-feira, se Deus permitir, vou estar ministrando às mulheres sobre o 9º mandamento, a questão dos pecados da boca, né? A língua é em si fogo, ela pode destruir, né? Mas ela é incendiada pelo coração, ela é empoderada do coração. E Jesus fala, olha, a boca fala o que há no coração. Então quando os fariseus dizem, olha, Belzebu, empoderado pelo Belzebu, possesso, é porque o coração deles era um coração de incredulidade. E vai falar sobre tesouro e coisas boas. Um homem bom, tendo um bom tesouro, naturalmente ele produzirá coisas boas. Já um homem mau, tendo um tesouro que será mau, vai produzir coisas más. Mas esses fariseus, eles eram hipócritas. Eles se sentiam seguros da sua religiosidade. Como disse João Batista, se sentiam seguros, arrogando-se serem filhos de Abraão. Nós temos por pai Abraão. Os frutos dos fariseus eram maus, ainda que aparentassem sendo bons. O fruto parecia bom, sua casca era bonita, mas bem lá no interior era um mau. Jesus vai dizer mais para frente, sepulcro caiado, por fora bonito, por fora branquinho, por dentro morte e podridão. As palavras dos fariseus eram maus, porque o coração deles era mau. Jesus afirmou isso aqui no texto, no versículo 34. Vocês são maus. Como vocês podem então dizer coisas boas? É só mesmo sendo
hipócrita. Por isso Jesus se refere a eles, os fariseus, como víboras. E aqui o sentido é que víboras são animais conhecidos por serem traiçoeiros, e os fariseus eram traiçoeiros. Para o povo, eles aparentavam que estavam seguindo a Jesus, que eles estavam preocupados com a lei de Deus, que eles estavam preocupados com aquele momento, tá? Mas eles, como regra, eu vou dizer como regra, porque existiram exceções, né? Mas como regra, eles seguiam a Jesus para prová-lo, para tentá-lo, para pegá-lo em alguma falta, e com o intuito, e as escrituras são claríssimas a respeito disso, com o intuito de matá-lo. Víboras traiçoeiras. E também as víboras são conhecidas porque é pela boca que elas expelem o seu veneno mortal. E aqueles fariseus eram assim. Faziam-se piedosos, mas estavam tramando a morte de Cristo. E Jesus encerra então, e aqui continua, né, a coerência do texto, falando sobre a importância então das palavras, versículos 36 e 37. Jesus está tratando aqui dos pecados da língua, citando inclusive o mais terrível deles, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ele encerra então ensinando duas verdades sobre isso. A primeira é que nós daremos conta diante de Deus de todas as palavras frívolas que as nossas bocas proferirem. Frívola é uma palavra pouco utilizada, né? Significa que tem pouca importância, insignificante, irrelevante, superficial, leviana, fútil, que não traz nenhum proveito. Paulo vai tratar dessa mesma questão, e ele é bastante didático, falando do não faça e faça, né, os dois lados da moeda, né? Ele vai, por exemplo, falar ali em Efésios 5:4, que da nossa boca não saia ou não haja nenhuma conversação torpe, ou seja, nada indecente, nada indecoroso, palavrão, piada de baixo calão, tá? Isso não pode estar na boca do cristão, tá? Porque se está na boca do cristão, é porque está no coração do cristão. E mais, continua Paulo, nem palavras vãs, são aqui o mesmo significado de palavras frívolas, palavras que não têm proveito nenhum. Ou chocarrices, né? Também é uma palavra difícil que a gente não, né? Significa zombaria, gracejo insolente, tá? Coisas essas inconvenientes, nada disso sai da sua boca. Antes, o outro lado da moeda, ações de graças, Efésios 5:4. E mais ainda, Efésios, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, de novo, palavra indecente, palavra indecorosa, palavrão, coisas de baixo calão, tá? E sim, o outro lado da moeda, né? Unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade de cada um, e assim transmita graça aos que ouvem, né? Esse é um cuidado muito sério que nós temos que ter com o nosso coração, que é revelado pelas nossas palavras, né? Será que eu tenho um coração que quer transmitir graça aos que ouvem? Quando eu tenho essa preocupação, as minhas palavras vão transmitir graça. Será que eu tenho um coração agradecido a Deus? Quando eu tenho um coração agradecido a Deus, as minhas palavras vão ser ações de graça. Será que eu tenho um coração que é edificado pelo Senhor e pretende que a minha vida edifique a outros? As minhas palavras são palavras que edificam. Mas, se as nossas palavras forem más, forem palavras frívolas, né, torpes, isso evidenciará que o nosso coração é um coração onde a frivolidade, a torpeza, ela reina e habita. Portanto, a importância das palavras, cada um de nós, prestaremos conta pelo dom e o privilégio que Deus nos deu de falarmos, de expressarmos com a nossa boca aquilo que há em nosso coração. E segundo, e é uma consequência lógica da primeira, as nossas palavras, elas servirão de prova contra ou a favor de nós, no dia do juízo final.
É interessante, e aqui nós temos que fazer entender esse texto dentro do contexto, né? As escrituras são muito claras, e isso tem que ficar muito claro no seu coração, na sua mente, que nós somos, e aqui eu vou abrir aspas para ler as escrituras, justificados pela fé independente de obras, Romanos 3:28, tá? E mais, abro aspas, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo, Gálatas 2:16, tá? Então, quando Jesus diz que as nossas palavras nos justificarão, ou nos condenarão, o que Jesus está dizendo? Tá? Se nós sabemos que não é pela palavra que nós seremos salvos, né? Não é por obras, né? Ele está usando aqui, tendo em vista que ele está falando sobre a verdade de que o fruto evidencia a árvore, e que a boca fala do que o coração está cheio. Ele está dizendo então que as nossas palavras, tá? Elas vão ser utilizadas pelo Senhor no juízo final, para mostrar o que estava no nosso coração, mostrar que árvore nós éramos, tá? Então, não que as palavras em si vão ter o poder de justificar ou de condenar, mas essas palavras, elas serão a evidência externa daquilo que tem no meu coração, serão o fruto daquela árvore, revelando a natureza da árvore que eu sou. É a mesma coisa quando Jesus fala sobre tive sede e me deste de beber, tive fome e me deste de comer, né? Ou para os outros que vão para a condenação, né? Vocês me viram nu e não me vestiram, eu estava preso e não foram me visitar, né? Não que as boas obras daqueles homens levassem para a salvação, mas aquelas obras evidenciavam que tipo de homens aqueles homens eram, né? E portanto, aqueles que realmente eram árvores boas, porque tiveram uma nova natureza, a natureza de Deus implantados diante de si, e sendo então a árvore boa, eles produziam coisas boas, sendo portanto árvores boas, eles falavam coisas boas, e por isso o seu falar vai evidenciar, vai justificá-lo diante de Deus, e a recíproca é verdadeira. Portanto, dizendo de um jeito bem claro, as nossas palavras servirão de prova externa, de evidência, para revelar o nosso interior, tanto para a nossa salvação, quanto para a nossa condenação. Mas não esqueçam, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Mas aquele que é salvo, aquele que recebeu uma nova natureza, aquele que tem o próprio Deus através do Espírito Santo habitando dentro de si, essa árvore, essa natureza, ela vai evidenciar nas suas ações e no seu falar. Isso é muito claro nas Escrituras. Vamos fazer algumas aplicações desse texto. É um texto que parece difícil, talvez não seja muito fácil, mas ele se torna difícil à medida que as pessoas querem dificultar aquilo que, dentro do texto, do contexto, dentro de tudo que as Escrituras revelam, é possível interpretar, né? Mas ele é um texto que tem aplicações e implicações bastante sublimes, bastante importantes, e eu quero gastar esses últimos minutos falando a respeito delas. E a primeira, que talvez você vai falar, essa é a mais importante. É isso aí a hora que eu vi o texto eu fui na aula, não perdi, porque eu quero ver a respeito disso, tá? Você tem medo, tem um temor de blasfemar contra o Espírito Santo? Se você tem esse medo, se você tem esse temor, se você tem esse cuidado, isso é uma evidência que você não pratica ou não praticou esse pecado. E se você continuar assim, com esse temor santo, com esse cuidado, você nunca praticará
este pecado. Porque esse pecado é exatamente desprezar o agir do Espírito Santo, desprezar as obras do Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, se você vive com maior ou menor, não sei a tua experiência cristã, né? Eu sei que alguns talvez tiveram mais contato com isso e vivem com temor, vivem com medo. Será que é, né, isso, aquilo, né? Se você vive com ou tem eventualmente essa preocupação em não blasfemar contra o Espírito Santo, é um bom sinal, é sinal que você não faz isso e provavelmente nunca fará. Tá? Porque você está sendo tocado, sendo trabalhado, sendo incomodado pelo Espírito Santo. Isso é uma evidência que você não está blasfemando contra o Espírito Santo. Segunda aplicação, e aqui nós começamos a ir, né, para aquilo que mais interessa, né, nesse texto, né? Cuidado. Cuide das suas palavras, cuidando do seu coração. Infelizmente, irmãos, nós damos as nossas palavras, e aí quando eu digo palavras, estou falando realmente da origem também das palavras, uma atenção muito pequena, perto da atenção que as Escrituras dão a respeito desse texto. Às vezes desse assunto, às vezes nós elegemos pecados que são, ao nosso ver, tão mais graves, mais importantes, mais mortais, né? Mas, é claro, existem pecados que socialmente, comunitariamente, talvez sejam, chamam mais atenção, né? Mas as Escrituras, elas são muito claras e muito insistentes a respeito dos pecados da língua, dizendo que eles são cruéis, eles são perigosos, eles são destruidores. É interessante, Provérbios 6, de 16 a 19, ali o autor fala de 6 pecados que o Senhor aborrece e um 7º que o Senhor abomina. Tá? Nossa, qual que será esse 7º que Deus abomina? Será que é assassinato? Será que é o adultério? Homossexualismo? Que será? Né? E desses 7 pecados, 3 são da língua. Tá? Nos diz lá, olhos altivos, orgulho, né? Língua mentirosa, da língua, tá? Um pecado que o Senhor aborrece. Mãos que derramam sangue inocente, né? O assassinato. Coração que trama projetos iníquos. Pés que se apressam para o mal. Testemunha falsa que profere mentira. Esse então, mais um pecado da língua. E o 7º, aquele que o Senhor abomina. Sabe qual é? O que semeia contenda entre os irmãos. Pecado da língua. Mas como vimos, meus irmãos, os frutos, eles são uma consequência da árvore. Portanto, nós temos que cuidar essencialmente, primariamente do nosso coração, para que as nossas palavras sejam palavras boas, que edifiquem. E então, sobre cuidar do coração, nós teríamos que ter uma pregação inteira a respeito disso, né? Mas eu só separei, baseado em versículos bíblicos, uns 6 princípios que eu gostaria de passar para você nessa manhã, para você aplicar no seu coração, para que aplicando no seu coração, as suas palavras melhorem, né? Igual o agricultor joga lá na raiz da planta alguns produtos lá para acertar a alcalinidade, não sei o que, para que o fruto fique docinho, né? Ou se desenvolva. Assim também são coisas lá do seu coração. Primeiro, peça a Deus que sonde o seu coração, revele a você os seus caminhos, se há algum caminho mau, e que Deus te guie pelo caminho do Senhor é eterno. Salmo 139, 23 e 24. Que mais? Peça ao Senhor que o seu coração não se incline para o mal. Salmo 141, 4. Peça ao Senhor que cada vez mais Ele te dê a você, dê a mim, dê a cada um de nós, um coração quebrantado e humilde. Salmo 51, 17. Peça ao Senhor que te dê um coração disposto a obedecê-lo, escrevendo no seu coração, na tábua do seu coração, as leis do Senhor,
Provérbios 3:3. Que cada um coopere com o Senhor, se esforçando em fazer a sua parte nesse processo. Que esse processo em si é um fruto da graça. 1 Coríntios 15:10. E principalmente, que eu e você guardemos a palavra de Deus no nosso coração. Salmo 119:11. Dispondo o nosso coração a obedecê-la. Salmo 119:12. E a temê-la. Salmo 119:161. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. Guarda o teu coração, irmão. Ele vai definir tudo na sua vida. Que mais podemos aplicar? Quem é Jesus para você? Nós vimos aqui algumas versões, né, sobre quem era Jesus. Eu acho que ele é o Filho de Deus, dizia a multidão, né? Beuzebu, diziam os fariseus. Quem é Jesus para você? E a resposta não pode ser outra, senão o próprio Deus. É isso que está em jogo aqui. Ele foi um mestre, foi um mestre. Ele foi um exemplo, foi um exemplo. Ele foi um profeta poderoso, sim, foi um profeta poderoso. Ele foi um mártir, morreu injustamente. Tudo isso é verdade, tá? No entanto, independente de tudo isso, se ele não for, Jesus Cristo, reconhecido, servido, amado e adorado como Deus que ele é, de nada, absolutamente nada, resolve você tê-lo como mestre, bom exemplo, profeta, né? No versículo 30, Jesus falou: olha, quem não é comigo, quem não é por mim, ou seja, quem não me enxerga como Deus, como aquilo que eu estou dizendo, olha, eu estou fazendo isso porque eu sou Deus, tá? Quem não é por essa verdade, quem não é por mim crendo nisso, não interessa o que você crê, é contra mim. Quem não ajunta comigo, espalha. Portanto, essa verdade, quem é Jesus, nessa manhã, o que eu quero deixar claro é isso: Ele é o próprio Deus. Eu sei que talvez eu esteja dizendo para você coisas que são óbvias, tá? Mas é isso que estava em jogo aqui, né? Quem é Jesus? Ele é o filho de Davi, ele é o próprio Deus. Ele não pode ser aceito apenas como mestre, bom, confiável, exemplo, se ele não for reconhecido como Deus. E como Deus, ser amado, respeitado, servido e adorado. E por último, se renda à superabundante graça. Ouça as palavras de Jesus, do nosso amado Salvador. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Não há pecado que não possa ser perdoado. Talvez você ache que você, ou alguém que você conheça, alguém que você ama, seja um caso perdido para Deus. Talvez você ache que você, ou alguém que você conhece ou ama, seja acima, aquém, inalcançável pela salvação. Talvez você ache que você, ou alguém que você conheça, já cometeu tantos pecados, e pecados tão graves, já estão tão longe da casa do Pai, usando aquela figura, né, da parábola do filho pródigo, que seria um caso perdido. Não tem volta, não tem esperança. Não, para nós, para mim, não. Mas não se esqueça, o Pai, o nosso Pai amado, Pai amoroso, aquele que tem prazer na misericórdia, aquele que, ainda que os nossos pecados sejam vermelhos, como o carmesim, é capaz e tem prazer nisso, de nos tornar alvos mais do que a neve. Esse Pai continua em pé, na beira do caminho, esperando só uma coisa, ou duas, para ser tecnicamente correto, e não é a sua obediência, e não é as suas boas obras, e não é você fazer direito, tá? O que Ele pede e espera é, primeiro, que você reconheça os seus pecados e dele se arrependa. E segundo, que você creia que Jesus Cristo
Ele é o Salvador da sua vida. Entregue sua vida a Ele e confie que a obra dele é suficiente para a sua salvação. Ah, Deus, quem é semelhante a Ti, que perdoa os pecados e tem prazer na misericórdia. Hoje pode ser o dia da sua salvação, se tem aqui alguém ainda que não entregou sua vida a Jesus, quem sabe na internet, quem sabe alguém que vai nos ouvir mais para frente. Hoje é o dia da reconciliação, da volta, do recomeço. Basta crer que Jesus é o Filho de Deus, que Ele se entregou na cruz pelos seus pecados, todos e qualquer pecados, se arrependendo desses pecados, confiando que a morte de Jesus é suficiente para a sua salvação. Mas e a obediência, Adriano? Eu não tenho que obedecer? Onde entra a obediência na salvação? A obediência de Jesus. Pela obediência de um, muitos serão salvos. Depois você vai obedecer sim, tá? Vai obedecer porque você vai receber uma nova natureza dentro de você, vai obedecer porque você deseja viver para aquele que por você morreu, ressuscitou, você vai ser grato diante de Deus. A obediência faz parte do caminho do cristão, mas não é requisito para a salvação. A salvação é: arrependa-se dos seus pecados e creia em Jesus Cristo. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque todos, em quantidade e em qualidade, todos os pecados podem ser e serão perdoados pelo Senhor, para aqueles que se arrependem e creem em seu Filho. Vamos orar? Senhor, estamos diante de Ti nesta manhã, agradecidos, ó Pai, pela Tua palavra escrita, inspirada, escrita, preservada para nosso ensino, para o nosso consolo nessa manhã, Senhor. Dá-nos ouvidos benignos, dá-nos, Senhor, uma mente e um coração dispostos a entendermos e sermos transformados pela Tua palavra. E que Teu Espírito, Senhor, faça em nós uma mudança, uma transformação, transformando o nosso entender, o nosso pensar e o nosso agir, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, pela salvação que há em Cristo Jesus, porque todos os nossos pecados, e não são poucos, mas todos eles, independente de quais sejam, foram pagos pelo Teu Filho ali na cruz, Senhor. E o Senhor exige de nós unicamente que olhemos para Ele, Senhor, e arrependidos, Senhor, nos voltemos para Ele, crendo que para aqueles que estão em Cristo não há nenhuma condenação, Senhor. Nós também queremos interceder pelas nossas vidas no tocante, Senhor, aquilo que ouvimos da seriedade, Senhor, de termos um coração puro, um coração que se volta ao Senhor, um coração, Senhor, que busca as Tuas coisas, ó Pai, um coração que guarda a Tua palavra, Senhor, para que então, Senhor, as nossas obras e de modo muito especial, as nossas palavras evidenciem, Senhor, o bem que há em nós, porque o Senhor está em nós, ó Pai. Livra-nos, Senhor, da hipocrisia, livra-nos, Senhor, de andarmos por um caminho de aparência, mas que a Tua vida seja real em nós, transformadora, poderosa, Senhor, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.